Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. Algumas histórias da palavra de Deus, ou a narrativa de algumas histórias de vida, são especialmente instrutivas pelo fato de a Bíblia falar com mais detalhes acerca dessas histórias. É o caso de Abraão. Abraão é um homem que tem parte da sua história acompanhada pelas Escrituras, desde o seu chamado, quando ele vivia numa terra pagã, era fruto de uma família que adorava a deuses estranhos, e Deus então se revelou a ele. Na sua soberania, na sua misericórdia, Deus resolveu salvá-lo. Abraão, descendente de Sem, conforme temos visto, as sementes, as linhagens genealógicas, através das quais a história bíblica foi sendo construída. Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos de idade. E a Bíblia vai narrando a história de Abraão a partir de então. E nós vamos vendo em Abraão os passos que vão sendo dados na formação de um homem de Deus. Isso se torna bem claro para a gente. E chamado aos 75 anos, tem uma longa história de amadurecimento, de desenvolvimento de fé. Aqui no texto que vamos ler no capítulo 22, Abraão estava já com mais de 100 anos. Então nós percebemos assim que os anos foram passando e Abraão agora já era um ancião, mas já tinha aí uma experiência, uma longa data de caminhada com Deus. E nós vamos então rapidamente rever alguns pontos que já foram passados e focar neste momento quando Deus prova Abraão. E dentro deste texto vamos compartilhar com os irmãos algo acerca da progressão histórico-redentiva do plano de Deus para o seu povo. Como que no decurso da história, a redenção foi sendo manifestada, foi sendo ilustrada, foi sendo apresentada passo a passo por Deus, desde o livro de Gênesis. A gente percebe que a história da Bíblia, de fato, é uma história só, é a história da redenção. É a revelação de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos observar o texto de Gênesis 22 e façamos a leitura dos versículos 1 a 19. Responsivamente e com bastante reverência e atenção, leiamos a palavra de Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado,
voltaremos para junto de vós. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Irmãos, só conseguimos entender este texto à luz do plano de redenção de Deus e à luz da história de Abraão. A história que nós mencionamos é uma história que vai sendo construída e aqui décadas e décadas já haviam se passado. Então percebemos um homem de Deus maduro, um homem de Deus que conhecia o Deus a quem servia e era conhecido por este Deus, e Deus sabia o que ele podia suportar, o que ele podia passar, como ele poderia ser instrumento de Deus no prosseguimento de sua revelação histórico-redentiva. Bom, vamos voltar daqui a pouco para este texto. Ele é o nosso texto, né? Mas eu quero que você passe algumas páginas, volte algumas páginas de sua Bíblia para o capítulo 12. Eu pretendo ser breve, mas é preciso construir mais uma vez, ou trazer à memória mais uma vez essas informações, desde o chamado de Abraão. Abraão é mencionado no capítulo 11, quando do episódio da Torre de Babel, e aqui então falando das genealogias, nós vimos e passamos isso para os irmãos, como que houve uma expressiva queda na idade média do homem nesse evento de Babel, em cada situação de desobediência, em cada situação onde Deus intervinha em juízo, o homem foi vendo a sua história na terra, ou a
a duração da sua história na terra sendo diminuída. Aconteceu na queda, aconteceu no dilúvio, aconteceu em Babel. E aqui, então, o texto narra a ascendência de Abraão, para introduzir quem foi este homem, conforme nós lemos no capítulo 12. E no capítulo 12, então, o texto diz que Deus o chamou. Ele tinha 75 anos de idade. E tendo sido chamado por Deus, a Bíblia nos mostra que ele respondeu em fé. Era um homem ainda novo, no sentido de conhecimento de Deus, mas era um homem que tinha sido eficazmente tocado. E todo aquele que é eficazmente tocado começa uma jornada, começa uma história com Deus. E ele partiu em obediência. Deus lhe havia dito que lhe mostraria um lugar. E ele saiu sem saber para onde ia. Em Abraão, nós aprendemos que a história com Deus é feita passo a passo. Deus não nos dá todo o plano de uma vez e coloca diante de nós, né? Todo o processo, início, meio e fim, cada passo, cada detalhe. Não é assim que acontece na vida. Nós sabemos o final da história, sabemos o nosso destino, sabemos o nosso fim. O Senhor persevera em nós, nos preserva, a preservação dos santos. O Senhor vai nos levar até o seu fim proposto em Cristo Jesus, que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos e que nós sejamos conformados à sua imagem. Mas há muita história a ser vivida, e essa história vai sendo vivida através da fé que se manifesta em obediência. Guarda isso. Isso aqui vai marcar a vida de Abraão. A fé que se manifesta em obediência. Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele só confiava no seu Deus e obedeceu ao chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Te abençoarei, engrandecerei o seu nome, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão foi. Abraão começa a sua jornada com Deus. E logo, irmãos, no decurso do texto aqui, do capítulo 12, a gente percebe que Abraão chegou a um lugar. E a gente vê então no versículo 7, apareceu o Senhor Abrão, aqui ele ainda chamava Abrão, e eu vou convencionar, né, os irmãos me permitam, sempre falar Abraão, para não ficar falando Abraão, misturando, né? Então vamos pensar no Abraão lá da frente já. E essa história como passada, o seu nome já mudado. Então, apareceu o Senhor a este homem e disse: darei à tua descendência esta terra. Mas um passo foi dado. Ele chegou a um lugar e Deus falou: é esse lugar, Abraão, é este lugar, esta é a terra que eu lhe darei. E ele, estando ali, edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ele já adorava a Deus. A edificação de altares em Abraão é algo bastante frequente. Marcava etapas de sua vida, momentos importantes de sua vida eram marcados com edificação de altares. O versículo 8, né, nos diz que, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então a gente percebe que a história começando, um homem obedecendo, ainda num relacionamento recente com Deus, mas marcado por fé que se manifestava em obediência. E passo a passo, à medida que um passo era dado,
Deus acrescentava mais um detalhe, e Abraão prosseguia. A gente percebe logo em seguida uma dificuldade, quando Abraão, diante de uma situação adversa, comete um deslize, e ele vai para uma terra que não era a terra na qual ele deveria estar. Ele desce ao Egito no momento de fome, e ali há situações difíceis. Ele passa por uma grande crise ali. Ele entrega a sua esposa para viver com Faraó. O tempo diz que Deus não abandonou Abraão, Deus continuou com ele, e ele foi abençoado materialmente neste momento, mas há uma situação difícil, tendo em vista este deslize cometido por Abraão. E eu gostaria que, aqui no capítulo 13, a gente lesse no versículo 1, peço a você que preste atenção, o texto diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Ele saiu do Egito. E o texto vai nos mostrar, irmãos, que ele voltou ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda. E no meu entendimento, de onde ele não deveria ter saído. Ele vai voltar então para o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, onde nós lemos aqui, agora há pouco. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ele retorna para o lugar onde primeiro havia estado, ali conforme a gente viu no capítulo 12, no versículo de número 8. Algo ainda precisava acontecer. O versículo 5 nos diz que Ló ia com Abraão. Ló ia com Abraão. Mas o que é que Deus havia dito logo no início do chamado, no capítulo 12, que Abraão deveria deixar o quê? A parentela. Ele precisava de uma adequação mais fina ao chamado do Senhor. E Deus, então, promove esta separação. Deus havia permitido que no Egito eles crescessem ainda mais, materialmente falando, e eles eram ricos, possuidores de muitas posses, e a terra onde estavam não podia sustentá-los. E Deus promoveu os meios para que Abraão se desvencilhasse de Ló, conforme o chamado inicial em seus detalhes. Sai da tua terra, sai da tua parentela. E nós vemos então, nos versículos 14 e 15 do capítulo 13, o seguinte: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Mais um avanço, mais um detalhe sendo dado depois de algo que deveria ser feito, ter sido feito. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Então Deus continua se revelando ao seu servo e adequando-o passo a passo ao seu propósito. Os passos iam sendo dados, a fé ia sendo manifestada através da obediência, às vezes pronta, às vezes trabalhada por Deus na vida do seu servo. E Deus disse: ergue os olhos, olha desde onde estás, para norte, sul, oriente, ocidente, toda esta terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então Deus continua se revelando a Abraão, dando detalhes, e no versículo 18 o texto diz
que, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali o que ele fez? Ele levantou um altar. E ele, então, prosseguindo a sua caminhada, prosseguindo a sua jornada. E vamos vendo Deus trabalhando no decurso do tempo, na vida desse servo. No capítulo seguinte, nós vemos que, enquanto nesse mundo há reveses, Abraão vê uma situação acontecendo com o seu sobrinho Ló, e ele age nessa situação. Ele manifesta o seu cuidado, o seu amor por Ló, e ele então age aqui, ele entra numa guerra. Ele não era um guerreiro, ele não era um combatente, mas ele age aqui abençoado por Deus, e ele consegue ser bem-sucedido nessa empreitada. E aqui nós vemos algumas facetas do caráter de Abraão, um homem que se importava com outros, ele se arrisca por causa de Ló, um homem que era obediente a Deus e sabia de preceitos eternos de Deus e os obedecia. A gente vê no versículo 20 do capítulo 14, que Abraão ali deu o dízimo a Melquisedeque, ou consagrou o dízimo do Senhor, já que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e ali Abraão consagrou o dízimo. A gente vê aqui então a primeira menção bíblica a essa doutrina, o dízimo, o consagrar ao Senhor aquilo que o Senhor nos concede. E a gente percebe, irmãos, nos versículos que vêm em seguida, a ação de Abraão dentro desse contexto aqui. Eu gostaria de ler para ficar claro para os irmãos, a partir do versículo 21, né, depois que fala do dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas, os bens ficarão contigo. E ele respondeu: levanta a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nada. Aí ele aqui então continua falando assim a respeito do que estava acontecendo ali. Ele fala da situação de outras pessoas, mas ele não quer se misturar, ele não quer dar qualquer tipo deixar qualquer tipo de linha solta, para que depois alguém pudesse falar que ele foi favorecido por A ou por B. Ele estava dentro do chamado de Deus, e ele queria cumprir o seu chamado servindo ao seu Deus, sem se permitir passar por situações que poderiam corrompê-lo. Aí facetas do caráter de Abraão. Abraão teve medo, ele lutou contra alguns reis, ele não era guerreiro, como eu disse, né? Mas Deus o abençoou. Ele teve medo. O que será de mim agora? Aí a gente vê que Deus se revela para o seu servo mais uma vez. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Numa visão ele disse: não temas, eu sou o teu escudo. Não temas, continua, eu estou com você, eu sou a sua proteção. O seu galardão será sobremodo grande. Ele não quis pegar nada do despojo de guerra, não era não era este o propósito dele, o objetivo dele, mas Deus fala: olha, o seu galardão será grande, como eu prometi, eu vou fazer. E aqui a gente percebe a história avançando e percebe Abraão manifestando um descontentamento diante de Deus. Nos versículos 2 e 3, ele tinha essa liberdade de conversar com o seu Deus e falar: olha, Deus, o Senhor, com todo respeito, com toda reverência, o Senhor tem se revelado a mim, o Senhor disse que o meu galardão será sobremodo grande,
mas eu não tenho nem herdeiro. Um estrangeiro será o meu herdeiro? O Senhor não me concedeu descendência. Ele se manifesta a Deus falando deste descontentamento. Ele havia ouvido o chamado de Deus, e no chamado, Deus havia falado da descendência numerosa dele, mas ele fala, ainda não tenho descendência. O tempo estava passando e ele interage com Deus. Nós vemos aqui que nós não precisamos também ter receios com relação a nos manifestar diante de Deus quanto aos nossos dilemas, quanto às nossas dificuldades. E diante do seu dilema, Deus o tranquiliza. Deus renova a fé de Abraão. Se você observar no versículo 4, o texto vai dizer que Deus diz, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Deus renova a fé, confirmando a promessa. O conduziu afora da tenda e disse, olha os céus, conta as estrelas, se é que podes, a sua posteridade será assim. E veja o versículo 6, irmãos, que é um versículo maravilhoso. O que é que o texto diz? Ele creu, ele acreditou, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui é algo fantástico, irmãos, de forma embrionária, a gente pode começar a ver a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente. A gente pode começar a enxergar essa realidade aqui. Ele creu, e isso lhe foi imputado para a justiça. Vamos continuar aqui, passando rapidamente a história dele. A gente vai perceber que ele cria, sim, mas havia momentos e momentos na sua vida, mas ele creu, ele confiava no seu Deus. E o tempo foi passando, e mais uma vez vemos a fé de Abraão fraquejando. Chegamos no capítulo de número 16, e nesse capítulo a gente percebe que Abraão já estava com 85 anos. 10 anos já haviam se passado. Quanto tempo tem que você serve a Deus, né? Eu sirvo a Deus, já tem aí alguns bons, vamos dizer, mais de 30 anos, 35 anos talvez, desde assim que eu me converti, né, de verdade, em torno de 35 anos. Continuo na caminhada, continuo sendo tratado por Deus dia a dia, e você tem a sua história. Quanto tempo tem que você serve a Deus? Alguns irmãos têm mais do que isso, outros irmãos têm menos, mas todos nós estamos na caminhada e Deus vai se revelando a nós, e a nossa fé vai sendo edificada pelo autor e consumador da fé. O texto mostra que 10 anos haviam se passado, e agora Abraão passa por um momento onde a sua fé, mais uma vez, sofre um revés. Sara, já impaciente com a situação, chega para ele, propõe um projeto, né, apresenta a sua proposta, e ele anuia essa proposta, e aqui ele comete um erro, ele comete uma falha, e aos 86 anos nasce Ismael, conforme a gente pode ver nos versículos 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abraão, e Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. E a história estava prosseguindo, a história caminhando. De novo o tempo passa e a fé sofre mais
um revés. A fé vai sofrendo reveses, a fé vai sofrendo lutas, vai sofrendo momentos difíceis, mas Abraão continua firmado no seu Deus. A gente percebe aqui no capítulo 17 que Deus dá um passo adiante e diz assim: Deus se apresentou para Abraão e falou: olha, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, sê perfeito. Deus o chama, Deus trata dele, Deus propõe mais uma vez essa caminhada de perfeição, essa caminhada de santidade, e Deus diz: farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Então tem aquela situação toda maravilhosa da circuncisão sendo inaugurada, sendo acrescentada aqui a revelação de Deus, e nós vemos pela resposta de Abraão que Abraão creu. Ele estava com 99 anos de idade. Ismael já estava então com 13 anos, né? Nasceu com 86, Abraão agora com 99 anos. 13 anos havia se passado, já havia aí uma caminhada com Deus de 24 anos. Uma caminhada razoável com o Senhor. E Deus se manifesta, e Abraão, pela resposta que dá, em obediência, mostra a sua fé. É interessante que a gente vai juntando aqui os pontos, né? A gente já falou de Romanos, quando ele creu em Deus, isso foi lhe imputado para a justiça antes das obras. Mas aí Tiago pega um outro ponto, né? Quando diz o seguinte: mostre-me a sua fé sem as obras, que eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Paulo pega um foco, Tiago pega outro, mas tudo isso estava ali na vida de Abraão, um homem que cria, e por causa disso Deus imputou justiça, mas ele manifestava a sua fé também através das obras que fazia. Quando a gente lê no capítulo 17, o versículo de número 17, veja só aí o revés, e veja só aí também a resposta em fé. No versículo 17 diz o texto: se prostrou Abraão, rosto em terra, e o que ele fez? E se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Está vendo, irmãos? A gente tem assim aquele texto, né? O pastor Vitor o citou algumas vezes recentemente, o texto que está no Evangelho escrito por Marcos, quando aquele homem se apresenta diante de Deus e diz assim: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Em outras traduções, ajuda-me na minha incredulidade. Abraão cria, sim, ele cria, mas ele estava em processo, ele estava em caminhada. O texto diz que ele se riu consigo ali: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. E ele então falou: olha, tomara que viva Ismael diante de ti, Senhor. Já estou consolado, né, com Ismael. E Deus disse: Sara, tua mulher, te dará um filho. Sara, tua mulher, te dará um filho. E a gente vê, irmãos, que no versículo 23, pela obra, Abraão creu. Ele obedeceu a Deus. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os de sua casa, e lhes a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara.
Abraão, 99 anos, quando foi circuncidado. Ismael, 13 anos, circuncidados no mesmo dia. A gente vê, então, aqui Abraão agindo em obediência a Deus, diante da revelação de Deus. Irmãos, o tempo estava chegando, se aproxima. A fraqueza de Sara é manifestada. Abraão parece ter aprendido a confiar. Quando a gente olha aqui no capítulo 18, a partir do versículo 10, veja em sua Bíblia, Deus ali falando, né, com Abraão: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ela já tinha tido a sua última menstruação, ela já não ovulava mais. A Sara já havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? A fraqueza de Sara é manifestada aqui, mas Abraão parece ter aprendido a confiar. Já não vemos aqui uma dúvida em Abraão. Sara, depois de repreendida, também muda. Ela é repreendida nos versículos 13 a 15, ela chega até a tentar ali se justificar, mas diante de Deus, que sonda mente e coração, não tem jeito, a gente tem que se reconhecer falho mesmo. Mas o texto bíblico vai dizer em Hebreus 11, versículos 11 e 12, que Sara creu. Sara também creu. Ela estava também em tratamento. E a gente percebe Deus agindo nessas vidas. O texto avança, nós vemos mais uma faceta do caráter de Abraão, intercessão por Sodoma e Gomorra e por Ló. Ele intercede por aquelas cidades. Ele estava numa região ali onde havia pecadores, mas ele intercede, fala: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio. E ele ali então manifesta diante de Deus com ousadia reverente a sua oração. Faceta de um homem de Deus, a intercessão pela terra, a intercessão pelo mundo, a intercessão por aqueles que estão ao redor. Bom, Abraão ainda comete um deslize antes do cumprimento da promessa. Quando a gente chega no capítulo 20, a gente percebe que Abraão mente mais uma vez, assim como tinha feito lá atrás, no capítulo 13, quando ele desceu ao Egito. Aqui no capítulo 20, Abraão mente a Abimeleque. Ele comete mais um deslize. Deus, diferentemente do que aconteceu lá no Egito, aqui, Deus preserva Sara, preserva Abraão, a promessa estava em cumprimento, nada poderia atrapalhar a promessa de Deus, o tempo estava chegando, o tempo do cumprimento estava ali às portas, às vésperas. E aqui eu quero ressaltar o seguinte, irmãos: homens de Deus maduros ainda continuam sendo falhos e totalmente necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. Ainda que maduros homens de Deus continuam sendo falhos e pecadores, e necessitados da graça e da misericórdia do Senhor. O texto prossegue, nós chegamos no capítulo 21, quando o texto que lemos no início da escola dominical. E eu precisava de fazer essa contextualização aqui, para que a gente entendesse, né, a abrangência do capítulo 21
e a força por trás, o que estava por trás desse homem para suportar o que aconteceu no capítulo 22. O que estava por trás desse homem, para que ele desse conta de passar pelo capítulo 22. Aqui no capítulo 21, o texto vai nos mostrar Isaque, filho da alegria, riso, são sentidos o nome de Isaque, nascendo. A gente viu aqui nessa palavra aqui, introdutória, que no momento de incredulidade Abraão riu, não riu? Ele riu ali, aquele riso, a gente fala sorriso amarelo, né? Assim, viva Ismael, Senhor, diante de ti. Sara riu-se consigo, né? Agora, né? Com 99 anos de idade. Então, os dois riram, assim, risos frustrados. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 21, irmãos, nós vemos Deus cumprindo suas promessas, visita Sara, ela concebe e dá à luz no tempo específico determinado por Deus, não antes nem depois. Era quando Deus entendeu que deveria ser. Ele é fiel, ele cumpre suas promessas, ainda que de formas diferentes das que esperávamos. Aqui nós vemos essa revelação do atributo da fidelidade de Deus. Deus vai revelando que Ele é fiel, é digno de confiança, podemos crer nele, podemos esperar nele, podemos confiar nele. Ele cumpre suas promessas, ainda que de formas diferentes das que esperávamos, nem sempre conforme os nossos planos. Abraão queria que fosse logo. Deus precisava fazê-lo passar por alguns processos prévios, a fim de prepará-lo para aquilo que Deus tinha reservado para ele. Deus sabia que isso precisava acontecer, toda uma gestação precisava acontecer, uma gestação entre aspas, né, para que Abraão fosse moldado um homem de Deus, amigo de Deus, pai da fé e não um aborto. Às vezes precisamos esperar, mas Deus sempre cumpre suas promessas. Abraão teve crises pessoais, mas sua história foi marcada pela fidelidade de Deus, dando um filho a Abraão e dando um filho às nações. Gênesis 3:15 continua sendo cumprido por Deus, o descendente da mulher. A ascendência do Messias está viva. Não seria fácil. A gente vê aqui Sara estéril. Depois nós vamos ver Rebeca estéril. Nós vamos ver que sempre houve luta, sempre houve dificuldades, mas a ascendência do Messias continuava firme. É interessante que aqui, irmãos, nós vemos também Abraão cumprindo sua parte na aliança. Eu gostaria que um irmão lesse, por favor, no capítulo 17, versículo de número 19. Capítulo. O Daniel está com o microfone ali, né, Daniel? O irmão que for ler, por favor, só dá um sinal, o Daniel leva o microfone. Gênesis 17, capítulo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a tua descendência. Então o tempo passou. Aqui no capítulo 21, versículo 3, nós lemos:
ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, conforme a promessa, lida aí pelo nosso irmão Renan, pôs Abraão o nome de Isaque. Ele se lembrou do que Deus havia falado para ele, na ocasião de Gênesis 17. Você vai ter um filho, Abraão. O nome dele será Isaque. Ainda no capítulo 17, versículo de número 12. Capítulo 17, versículo de número 12. Alguém pode ler, por favor? A Judite vai ler. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então o texto fala, né, Deus falando para Abraão, olha, o que tem 8 dias deverá ser circuncidado. Aí a gente lê aqui, no capítulo 21, versículo 4, Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias. As memórias de Abraão estavam muito vivas. Aquilo que Deus havia falado para Abraão foi sendo obedecido por Abraão. O filho nasceu, Isaque, filho da alegria, riso. Agora, ele é circuncidado ao 8º dia, como Deus havia dito que deveria ser. Irmãos, Deus marca seu servo, de modo que nunca se esqueça de seu amor e fidelidade. Deus marca o seu servo profundamente. Quando a gente então vê aqui no capítulo 21, versículos 6 e 7, veja o que Sara diz. Deus me deu motivo de quê? Riso. Ela havia rido, Abraão havia rido, o riso da frustração. Aí vem Isaque, que tem o sentido do nome, riso também. E aqui ela diz, olha, Deus me deu real motivo de riso. Eles foram marcados por tudo isso que aconteceu. Esses acontecimentos, eles foram marcados profundamente. Todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quem teria dito a Abraão? Olha, Deus disse, né? Deus disse. Deus é digno de confiança. Na sua velhice lhe dei um filho. Deus os marcou profundamente. E agora o riso era de outra natureza. E através de Isaque, a obra de formação do povo de Deus prosseguiria. Irmãos, vamos então prosseguir. Aqui a gente vai ressaltar uns pontos importantes que vêm adiante e entrar no capítulo de número 22 e ressaltar aí o avanço da revelação histórico-redentiva de Deus nesta prova que Deus pede a Abraão. No capítulo 21, quando a gente chega nos versículos 22 e 23, olha como que o texto diz. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, o comandante do seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus. O que é que o texto diz? Que não me mentirás. Por que é que Abimeleque diz isso a Abraão? Pede para Abraão jurar que ele não vai mentir. Já havia mentido, né? Já havia mentido. Os nossos erros, às vezes, marcam a nossa história, né? E Abimeleque fala, olha, eu estou vendo que Deus é com você, mas agora eu quero te pedir, me jure, que você me jure aqui por esse Deus que é com você, que você não vai me mentir.
Abimeleque havia passado por dificuldades quando ele tomou Sara, e Deus impediu que algo acontecesse, mas ele então fala para Abraão: olha, eu te peço que você jure que você não vai mentir. Então, os nossos erros podem trazer marcas na nossa história. Aqui tem um diálogo, Abraão aproveita o momento, para poder dialogar com Abimeleque, falar acerca de poços que foram cavados e tal, entrar em questões aqui que precisavam ser resolvidas. Um tratado é feito e há um desfecho. E o desfecho está aí nos versículos 33 e 34 do capítulo 21. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e fez o quê? E invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Um lugar de invocação, um lugar de culto, um altar. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Depois destas coisas, o contexto próximo, que aconteceu com Abimeleque, mas eu diria, irmãos, que depois destas coisas traz uma carga maior, depois de todo o trabalho de Deus na vida desse homem, depois de todo o processo, depois de todo o preparo, para que ele fosse tornado amigo de Deus. Abraão é chamado nas Escrituras de amigo de Deus, não é? Amigo de Deus, pai da fé. Mas depois dessas coisas, dessa história aqui que nós resumimos, depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Irmãos, tem um hino do nosso cenário, eu às vezes tenho medo de cantar esse hino, sabe? Se eu não estou enganado, é o hino 67, não sei. Mas, quando o hino diz assim: sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Os irmãos se lembram? Aí o hino continua: prova-me, ó Pai, te peço em oração. Às vezes eu vou cantar esse hino, eu fico assim, é pesado cantar esse hino, né? Quando eu lembro de Abraão aqui, é pesado. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração, prova-me, ó Pai, te peço em oração. A gente pedir para Deus nos provar, assim, mas um homem de Deus, ele não tem medo da provação, de ser frustrado, porque ele confia no seu Deus. Mas não é fácil, gente? Quem é que queria estar na pele de Abraão aqui, no capítulo 22? Que pai? Reginaldo está com a Aurora, né? Uma mocinha linda. Mocinha linda. Já tem muito amor, não tem, Reginaldo? Tem amor pela Melissa, que já está uma outra moça linda, né, Melissa? Pelo Emanuel. Mas a Aurora pequenininha, totalmente ali dependente, né? Totalmente dependente, mas já tem tanto amor quando chega um bebê em casa, né? Assim, aquele amor tremendo. E a história vai passando, a gente vai construindo mais laços, né? O amor vai aprofundando. Quem é que gostaria de estar na pele de Abraão aqui? Então, depois destas coisas, o texto começa. Deus manda uma prova que demanda demonstração de lealdade total e completa submissão de Abraão a ele. Irmãos, essa prova só pode ser compreendida à luz da história da redenção. Tá bom, gente? Deus, sempre nas Escrituras, condenou o holocausto de filhos, o sacrifício de filhos. Houve uns reis em Israel que foram terríveis. O texto fala, olha,
até os filhos ele sacrificou. Então Deus nunca aprovou o sacrifício de filhos por homens. Quando a gente vê aqui Deus pedindo, mas como que Deus pede? Como que Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho? Irmãos, só dentro da macro história, da metanarrativa, só dentro desse fio de ouro que Deus vai passando desde Gênesis e até chegar em Apocalipse, é que a gente vai entender este pedido aqui, este texto, este momento. Deus pede para Abraão para sacrificar seu filho. A gente tem que entender aqui que Abraão, ele é mediador do pacto, e nos mediadores do pacto, Deus acrescentava detalhes importantes, informações importantes. Quando em Davi, por exemplo, só citando aqui, quando Deus fala, olha Davi, o seu filho vai reinar eternamente, eu estabelecerei com seu filho um reino eterno. Gente, a gente sabe que Salomão não durou muito, né? Logo Salomão se perdeu, entrou em vaidade e se corrompeu, mas Davi era mediador do pacto. Ele teve um papel fundamental dentro da história da revelação, e ali em Davi, Deus mostra que Jesus seria filho de Davi, filho de... Como que começa o texto em Gênesis 1:1? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de... Alguém lê, por favor, Gênesis 1:1. Perdão, Mateus 1:1. Genealogia de Jesus Cristo, o que o texto diz? Filho de Davi, filho de Abraão. A gente só dentro desta macro história, a gente vai entender então esse pedido que Deus faz a Abraão. Qual o filho de Abraão que foi sacrificado? Isaac não foi. Qual filho de Abraão foi sacrificado? Sim. A gente vai percebendo, irmãos, Deus se manifestando e dando mostras do seu plano eterno de redenção. A teologia bíblica vai sendo construída. Deus, na verdade, não pediria a Abraão que sacrificasse o seu filho natural, Isaque. O próprio Deus sacrificaria o seu filho. Que historicamente, dentro de toda a trajetória da revelação redentiva de Deus, seria filho de Abraão também. Filho de Davi, filho de Abraão. O texto nos mostra no versículo 1 que ao chamado de Deus, Abraão respondeu: eis-me aqui. Prontidão. Eis-me aqui. Já era um homem calejado, já era um homem que tinha uma história com Deus, já havia aprendido a ouvir a voz de Deus, tinha passado por alguns reveses, mas era um homem que estava amadurecendo, e Deus então o chama e ele diz: eis-me aqui, e Deus logo coloca a prova, e Deus diz o seguinte: olha, toma teu filho, teu único filho,
Deus ressalta isso, era o único filho da promessa, não havia outro. Era nesse, ele foi chamado para ter esse filho. E ele confirmou isso, como vimos em diversas passagens. Olha, é o seu filho, nascido de Sara, sua mulher, ele será o filho da promessa. Toma esse filho, seu único filho, a quem amas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. E a gente vai vendo a história sendo manifestada. A quem amas? O pai ama o filho ama o pai. E vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Sobre um dos montes que te mostrarei. Abraão nem se importava mais com isso, ele já sabia que Deus mostra, né? Ele já havia saído sem saber para onde ia, e Deus mostrou onde que ele queria que ele chegasse. Então vai caminhando, vai nessa direção, agora eu te dou a direção, eu vou te mostrar onde. O texto fala no versículo 3, eu já ouvi alguns estudiosos, né, alguns pregadores dizendo que Abraão se apressou tão rapidamente para fazer o que Deus queria, até para que não houvesse tempo de, de passar na cabeça outros pensamentos. O texto diz, levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Ele se apressou, ele já se posicionou com presteza, com rapidez para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Ele se levantou de madrugada, se preparou, tomou consigo o que seria necessário para que a obediência fosse feita. Ele já havia aprendido a manifestar a fé por meio da obediência. Fé que se manifesta em obediência. Tomou o seu filho, pegou a lenha e foi. Ao terceiro dia, algumas pessoas também fazendo comparação, né, com a situação do Senhor Jesus Cristo, e o texto de Hebreus que fala que, figurativamente, ele foi ressuscitado da morte, de onde figurativamente o recobrou. O texto mostra que este foi o luto de Abraão, os 3 dias de caminhada. Ao terceiro dia, fazendo relação com os dias nos quais o Senhor Jesus Cristo ficou na morte. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, e ele deu orientação aos servos, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado. Final do versículo 3, o que é que o texto diz? Voltaremos para junto de vós. Irmãos, o pai da fé, o amigo de Deus, ele sabia o que ele ia fazer, não sabia? Ele não estava blefando aqui, não. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele estava preparado. Tinha o fogo, tinha o cutelo. Ele preparou o altar, ele colocou o seu filho, ele estendeu a mão, ele estava mesmo para imolar o seu filho. Ele sabia o que ia fazer, mas ele tinha outra certeza. Ele confiava no Deus com quem ele andava. Ele havia aprendido a servir, a temer a esse Deus. Ele havia aprendido que esse Deus é digno de confiança. Ele já havia esperado contra a esperança para que Isaque nascesse, não foi? Abraão, crendo, esperou contra a esperança. O corpo já amortecido. A Sara, cessado o costume das mulheres, crendo, esperou contra a esperança. Ele já havia aprendido a esperar contra a esperança. Às vezes, Deus nos permite passar por situações assim, onde devemos aprender a esperar contra a esperança. Mas no final do versículo 5 ele diz, voltaremos para junto de vós.
voltaremos para junto de vós. O que Deus havia prometido para ele? Em Isaque será chamada a tua descendência. Em Isaque será chamada a tua descendência. Irmãos, ele só sabia de uma coisa: a minha descendência será chamada em Isaque. Deus me prometeu isso. Deus me prometeu isso. Ele confiava em seu Deus. Ele confiava em seu Deus. Ele sabia que Deus cumpriria. Quando a gente vai, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Peço a um irmão que, por favor, faça a leitura dos versículos 18 e 19. Quem for ler pode levantar a mão, o Daniel vai levar o microfone. Hebreus 11, 18 e 19. A quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amém. Então, irmãos, aqui nós lemos em Hebreus depois o texto falando, em Isaque será chamada a tua descendência, e o texto diz que Abraão, quando partiu para aquele monte com o seu filho, ele cria que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, e de onde figuradamente o recobrou. E de certa forma ele foi, assim, de forma figurada, né? Ele foi ressuscitado dos mortos, porque ali ele chegou a ponto de considerar a morte do seu filho, o cutelo já estava para imolar o seu filho. Os 3 dias de caminhada, os 3 dias de morte, por assim dizer, mas ali Deus manifestou a sua graça. Deus não permitiu que Isaque fosse imolado, não era este o propósito. Quem imolaria o filho seria o próprio Deus. Isaque, ou Abraão, como mediador do pacto, estava sendo instrumento de Deus para que as realidades eternas de Deus estivessem sendo manifestadas. Deus providenciou um carneiro que seria o substituto para Isaque. A gente vê, irmãos, assim Deus sempre atuando, e na história de Abraão, a gente vê Deus manifestando a sua graça mediante a obediência em fé. O filho não precisou ser imolado, mas Abraão foi até o final. Ele confiava na palavra de Deus, ele confiava na promessa. Ele havia aprendido que Deus é fidedigno. Após esse acontecimento, Deus confirmou o pacto com Abraão por juramento. Depois que Abraão demonstrou sua fé e resposta obediente a Deus. Se você observar aí no versículo de número 15, o texto diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão. O anjo do Senhor bradou segunda vez. Só um momentinho, irmãos.
a primeira vez, eu estava procurando a primeira vez foi no versículo 11, né, do céu bradou o anjo do Senhor, em letra maiúscula aí, o anjo do Senhor, aqui é o próprio Deus, na pessoa do Filho, o anjo do Senhor bradou, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui, mais uma vez, eis-me aqui, e no versículo 15, bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, é o anjo do Senhor, o próprio Deus Filho, dizendo, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Ele voltou com o menino. Eles foram juntos. Deus confirmou o pacto com o juramento, aquilo que ele havia dito lá no capítulo 12, de abençoar as nações por meio da descendência de Abraão. E é o que tem acontecido hoje. A palavra de Deus nos fala que os filhos de Abraão são os filhos da fé, todas as nações são abençoadas através da pregação do Evangelho, Deus suscitando filhos a Abraão. A gente vê a palavra de Deus sendo cumprida. Irmãos, nós vemos esta história tão maravilhosa e a gente percebe que Deus é o Deus provedor. Com os olhos da fé, podemos olhar com esperança para o Deus provedor, o Deus da providência. No tempo e no modo dele, ele faz aquilo que precisa ser feito para os seus servos. Então, é uma aplicação secundária, podemos dizer assim, mas ele é o Deus provedor. E eu queria mostrar para os irmãos que a partir daqui, a partir desse ponto, a gente vê na lei de Moisés toda a instituição do sistema sacrificial, onde animais são oferecidos, onde animais são apresentados a Deus, e sempre ressoando, ecoando aquilo que Deus disse para Abraão aqui, ou Abraão disse, pela fé, quando ele falou para Isaque, quando ele perguntou, onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Então, ecoando em todo o sistema mosaico, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Em cada dia nacional da expiação, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Lá, no início do Evangelho, quando João Batista vê o Senhor Jesus Cristo, e ele diz, eis o cordeiro, Deus proveu. É chegado o tempo, eis o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bom, para a gente, irmãos, finalizar, eu queria fazer aí uma pergunta para os irmãos. Com quem Israel se identificaria ao ouvir essa narrativa da Bíblia? Aqui a gente vê essa narrativa, que foi depois escrita por Moisés. O povo poderia estar já no Sinai ou na terra prometida,
possivelmente no Sinai, né? Na verdade, na Terra Prometida não, Moisés não entrou na Terra Prometida, né? Mas o povo podia estar em deslocamento para a Terra Prometida, foi quando Moisés pode ter feito esses registros, ou quem sabe essa história pode ter sido contada ao povo ainda no Egito, quando o povo estava exilado no Egito, quando o povo estava lá ainda crescendo, e Deus libertaria o povo do Egito, e Moisés já manifestando, né, a palavra de Deus ao povo. Mas eu queria fazer essa pergunta, irmãos. Tem ali Abraão, tem Isaque, tem Deus, personagem principal de toda a trama, de todo o enredo. Com quem Israel se identificaria ao ouvir essa narrativa? Com Abraão ou com Isaque? Cita, é um homem admirável, né? Abraão é um homem admirável, um homem amigo de Deus. Que título, né? Que título é esse? Alguém ser chamado amigo de Deus. É algo, assim, de um título de profunda honra, né? Esses títulos que às vezes as pessoas recebem são títulos honrosos, né? Aí as homenagens, mas alguém receber esse título, amigo de Deus, que maravilha. Alguém poder ser considerado dessa forma. Irmãos, é muito importante a gente observar aqui esse ponto, dentro da teologia bíblica. É provável que inicialmente os ouvintes, povo de Deus ali, povo de Israel, se identificasse com Abraão e a angustiante escolha que teria de fazer. O ensino sobre a fé, não é? A fé que é manifestada em obras, mas a fé que é anterior às obras, a fé que ele creu, isso lhe foi imputado para justiça. É importante, nós já falamos ali embrionariamente, né, a doutrina da justificação pela fé. Agora, num nível mais profundo, não há muito por que duvidar que Israel se identificaria com Isaque. Como assim? Isaque morreria ou viveria? Se ele tivesse morrido sobre o altar, jamais teria havido um povo chamado Israel. Correto, gente? Se Isaque tivesse sido sacrificado, não haveria Jacó, não haveria um povo chamado Israel. O carneiro morreu para que Isaque, isto é, Israel, pudesse viver. Isaque representa o povo de Israel e o carneiro aponta para Cristo. Cristo é o cordeiro que permitiu que Isaque tivesse a vida preservada. Então, quando a gente olha para este texto, a gente está percebendo a existência mantida do povo de Deus, o povo de Israel, somente por meio do Filho. Somente por meio do Cordeiro, que foi sacrificado para que o povo de Israel pudesse ser existência, ser redimido. Deus proverá é um ponto crítico da história. É o coração da mensagem dessa narrativa para Israel.
Deus proverá. Quando Israel ouviu o relato de Isaque colocado sobre o altar, viu a história da própria existência ameaçada. Para ele, a morte ou a vida de Isaque é a essência da trama. O Senhor proverá um carneiro para o local certo, para que Isaque ou Israel possa viver. Tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. A história estava sendo, por analogia, estava sendo mostrada por Deus. Aí a gente vê então, né, em Mateus 1:1, filho de Davi, filho de Abraão. O filho que morreria era o Senhor, é o cordeiro que Deus providenciou para o seu povo. Uma oferta substitutiva para que Isaque pudesse viver. Aí a gente vê então todo o histórico, o cordeiro pascal, os sacrifícios, os holocaustos e, na plenitude do tempo, o Senhor Jesus Cristo. Assim como Deus assegurou a Israel que podia esperar confiantemente a sua redenção, Ele é o Senhor da aliança, o provedor fiel. Jesus também afiança aos seus seguidores que podem esperar confiantemente a sua redenção, porque o Senhor da aliança é provedor fiel. Nós podemos prosseguir a nossa jornada, entendendo que a gente está seguro nas mãos desse Deus fiel. Ele vai nos dar toda a condição de avançarmos na nossa trajetória, como Ele deu a Abraão. Correto, irmãos? O Deus que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Tudo que for necessário, para que a gente chegue até o final. O Deus que já fez todo o trabalho de base, sem o qual jamais poderíamos ter sido salvos, vai continuar agindo em nosso favor. Irmãos, viver pela fé, viver em obediência, fé não é espera ou inércia, fé exige ação da nossa parte, fé é a confiança na providência de Deus. Então é um ponto aqui também de aplicação, assim como nós vimos na vida de Abraão, a fé, eis-me aqui, pega o teu filho a quem amas, e oferece-o em sacrifício, e ele foi. A fé que exige confiança, obediência, ação. Abraão foi colocado à prova e foi aprovado. Pela fé ele respondeu em obediência. E nós, como respondemos às provas pelas quais somos submetidos por Deus? Que as provas mostrem em nós, homens e mulheres, obedientes, comprometidos com Deus, e que elas sejam instrumentos de Deus para forjar o nosso caráter à semelhança de Cristo Jesus. A fé é provada sempre. Ela não tem o objetivo de nos fazer pecar. A prova não tem o objetivo de nos fazer pecar. Deus não é tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, mas Ele trabalha em nós. Eu disse no começo que a história de Abraão é muito importante, como outras histórias de homens de Deus que são mais detalhadas nas Escrituras, porque nos mostram a caminhada de homens de Deus. E mostra como que em muitos momentos nós precisamos viver pela fé confiante, que nos leva à ação, mesmo em momentos duvidosos, nebulosos, difíceis, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. A fé confirma nossa dependência de Deus e da sua providência. Deus é o Deus provedor.
Ele sempre vai cuidar dos seus, como cuidou de Abraão, como cuidou do seu povo e como eternamente no seu plano de redenção já proveu o cordeiro para o sacrifício. A fé operante é a fé que nos leva a obedecer a Cristo, confiados no seu próprio agir em nós, confiados na sua própria justiça imputada a nós. Irmãos, que Deus nos ajude e que com esta história bíblica, este acontecimento tão importante dentro do plano de redenção, o Senhor nos edifique, nos ajude a ter a fé renovada e ter forças para agir com obediência em momentos de prova. Alguém gostaria de dizer alguma coisa, de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se a gente for observar, o evento com Isaac, ele foi um evento que marcou, acredito eu, o ápice da maturidade da fé de Abraão. Porque se a gente for analisar desde o início, Abraão, Deus fez a promessa para ele da descendência. E aí, Sarai, né, Sara, lá no início, com um olhar humano, avaliou a situação e propôs a Abraão a solução. E aí, né, ele acatou e nasceu Ismael. Não era. Lá na frente, Abraão, com medo de ser morto no Egito, por causa da beleza da esposa, mentiu. E mais à frente isso vem, ou seja, a questão dele ter mentido a ação foi proveniente de uma visão e uma ação unicamente humana. Ele avaliou e agiu em cima disso. Mas isso não acontece quando ele fala para os homens dele, que ele vai no monte e eles vão voltar. Ou seja, essa característica, essa visão humana interferindo nas decisões dele, já não tem mais. Por causa do crescimento e a maturidade da fé dele. Quanto tempo demorou desde o primeiro evento até ele, né? E muitas das vezes a gente acha que a gente, às vezes, tem uma autonomia de aumentar a fé, né? E esquece que é o próprio Deus que vai nos dando esse crescimento. E aí eu penso comigo que, às vezes, tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? Pensando naquilo que Deus quer nos ensinar, o que acontece na nossa vida. O que Ele espera que nós entendamos, né? Se o próprio Abraão teve esse momento de crescimento, quanto mais nós, né? É só essa reflexão, pensando em tudo o que a gente estudou aqui hoje, né? Amém, Marcos. Amém. É uma história inspirativa, né? Nós precisamos tomá-la e usá-la na nossa vida, né? Nos nossos momentos de dificuldade. Abraão morreu com 175 anos, irmãos. Então, desde o chamado dele até a sua morte, ele viveu 100 anos. Teve muito tempo, né? Vamos pensar que quando ele foi sacrificar, ou foi provado por Deus, Isaac tinha em torno de 15 anos. A gente não sabe a idade certa, mas vamos pensar que Isaac tinha em torno de 15 anos, então 75 para 100, 25, com mais 15, 40 anos. Ele estava, isso mesmo, né? Ele estava caminhando com Deus, então, há cerca de 40 anos. E depois disso, vamos pensar 115 anos, ele ainda viveu 60 anos. Viveu muito tempo. Ele viu Isaac se casando, ele viu os filhos de Isaac,
E o que mais ele viveu com Deus, né? A vida dele prosseguiu. O que Deus quis revelar sobre a vida desse homem é isso aqui, porque a história principal não é a história de Abraão. A história principal é a história da redenção. Mas certamente ele continuou crescendo e continuou usufruindo a bênção de, nesta terra que foi amaldiçoada, ser um amigo de Deus. Que Deus nos ajude a usufruir dessa mesma bênção, de nessa terra onde há muitas lutas, sermos amigos de Deus e termos na nossa história, seguirmos as pegadas de Abraão, o pai da fé. Vamos fechar os olhos e falar com Deus em oração. Senhor, obrigado, Pai, por ser este Deus tão cuidadoso, que nos revela em detalhes tudo aquilo que a gente precisa, para que coloquemos, ó Deus, verdadeiramente a nossa fé num fundamento firme, que é o Senhor mesmo, conforme revelado na sua palavra. Obrigado por nos ensinar, obrigado por prover o cordeiro, o carneiro para o holocausto, obrigado por ser o Deus da providência, obrigado por nos ajudar, por nos fortalecer, por nos animar, quando a nossa fé sofre algum revés, por estar junto conosco, por dizer, não temas, eu sou o seu escudo. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos chamar para si e dizer, anda na minha presença e ser perfeito. Obrigado, Deus, por não nos abandonar, por estar conosco, Pai, todos os dias, até o fim, por meio do seu Espírito. Muito obrigado pelo seu grande amor, Pai, amor sacrificial. Isaac não foi oferecido, mas o Senhor Jesus Cristo foi oferecido. O Senhor amou o mundo de tal maneira, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, o Senhor nos deu vida pelo sacrifício do seu Filho. Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e nos deu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque neste texto nós vemos o quanto o Senhor nos ama e que preço caro foi pago pela nossa redenção. Obrigado, Senhor. Não foi prata, nem ouro, ou coisas perecíveis. Foi o sangue do teu Filho, do Cordeiro, como que sem defeito e sem mácula. Obrigado pela nossa salvação. E que firmados nesta salvação, que custou tão caro, conforme o texto diz em Atos, o sangue do próprio Deus, andemos, ó Deus, dia após dia, manifestando a nossa fé com gratidão, em obediência, em consagração, em dedicação ao Senhor. Obrigado, Pai. Continue conosco neste dia e à noite queremos estar mais uma vez na sua presença para adorá-lo, para cultuá-lo, porque o Senhor tem nos dado esperança eterna. Em nome de Jesus. Amém.